Ter a lei de Deus no coração faz toda a diferença para a nossa vida. Salmo 37, versos 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O poeta popular, cantor popular, Roberto Carlos, certa vez compôs o seguinte verso: é preciso saber viver. Ele estava certo, ninguém discorda de que a vida traz desafios e é preciso sabedoria. Nós precisamos saber conduzir a nossa vida. Mas a Bíblia nos alerta de que para sabermos conduzir a nossa vida, nós precisamos de instrução. O homem por si só não sabe conduzir a própria vida. O poeta estava certo, é preciso saber viver, mas nós não sabemos viver. A nossa história de erros, de equívocos, de descaminhos, nos mostra que nós não sabemos viver. E não adianta querermos poetizar e romantizar os nossos erros. Erros são erros, erros fazem mal, erros trazem sofrimento, erros trazem lamentação. A única coisa que é possível tirar de proveitoso do erro é o aprendizado, e nem sempre o fazemos. Às vezes nos surpreendemos repetindo erros antigos. Portanto, a experiência parece nos mostrar que nós não sabemos viver, que nós precisamos de instrução, nós precisamos de alguém que nos ensine a viver. A Bíblia também nos convence de que nós precisamos de instrução. É por isso que Deus nos deixou a sua instrução. O salmista Davi está nos dizendo que saber viver é uma arte que se aprende tendo a lei de Deus no coração. A palavra traduzida aqui como lei é a palavra Torá, que quer dizer instrução. O que Davi está nos dizendo é que aquele que tem no seu coração a instrução de Deus para a vida, esse sabe agir e falar. O verso 30 nos diz que a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. E o verso 31 diz que os passos dessa pessoa não vacilarão, ou seja, ele saberá como andar, como agir, saberá como viver. E o segredo está no verso 31. No coração tem ele a lei, a Torá, a instrução de seu Deus. O caminho ou o segredo para sabermos viver é termos no coração a instrução de Deus, a sua palavra que nos revela a sua vontade, que nos revela a sua pessoa, que nos revela o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que nos revela toda a verdade através da atuação do Espírito Santo, que nos instrui. Ter a instrução de Deus no coração. A palavra de Deus existe na vida do crente, do servo do Senhor, para que ele aprenda, para que ele conheça a instrução do Senhor. Mas Davi está dizendo, nós não devemos apenas conhecer, mas devemos ter no coração. A palavra de Deus não deve ser somente lida e estudada. Sim, deve ser lida, estudada, meditada, mas deve ser amada. Nós devemos amar a vontade de Deus que nos é revelada pela Escritura. O Salmo 1 nos diz que o homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quanto mais nós amarmos a palavra de Deus, mais nós vamos nos satisfazer em estudá-la, em aprender com ela, em vivê-la, em praticá-la, em torná-la como guia, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Os nossos passos serão firmados, porque a lei, a instrução do Senhor firmará os nossos passos. As nossas palavras falarão de justiça e sabedoria, porque refletirão a palavra do nosso Pai. Se você é um pai de família, como seria bom se a sua família pudesse contar com um chefe de família, com um chefe do lar, cujo coração ama a palavra de Deus, a instrução de Deus e vive a instrução de Deus. Um pai cujas palavras
refletem a sabedoria e a justiça do nosso Deus e cujos passos, o viver, o caminhar, o proceder é reto, é firme, porque é pautado pela palavra de Deus. Assim também uma mãe, como é bom que um lar possa contar com a vida de uma mulher que fala de forma sábia e justa, porque fala a partir da palavra de Deus, e que vive de forma sensata, prudente, justa e virtuosa, porque o seu viver é pautado pela palavra de Deus. Assim também os filhos, como é bom para um lar que os filhos estejam sendo criados e educados, amando a palavra de Deus, falando de justiça e de sabedoria e vivendo com passos firmes nas promessas do Senhor. E assim todas as áreas da nossa vida, a nossa atuação como profissionais, nosso procedimento nos relacionamentos mais diversos, em todas as áreas, que a lei, a instrução do nosso Pai possa ser guardada no nosso coração e praticada na nossa vida, para a glória de Deus e para o bem nosso e daqueles que amamos.